eu acho um bom investimento. Não acho que é urgente, que o Flamengo, precisa. Enfim, vamos ver. Será que dessa vez ele volta? Pô, vamos deixar sempre marcado na janela, tem Claudinho no Flamengo. Vamos falar de Flamengo? Números de Claudinho nesta temporada pelo Zenit. Abre janela, fecha janela, Claudinho é pauta pelos lados do Flamengo. 43 jogos para ele, 32 como titular, 5 gols e 9 assistências. 211,6 minutos para participar de um gol. E o Pedro Henrique Torres chega aqui com a gente com as informações dessas conversas entre Flamengo, Claudinho e Zenit. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um grande beijo para você, abraço para todo mundo que está aí no estúdio, quem acompanha a gente no Sport Center. Flamengo que tem esse compromisso difícil na quinta-feira no Maracanã, Fortaleza, 20 horas. Flamengo defende a liderança, 31 pontos, mesmo que não tenha vencido o Cuiabá no último fim de semana, mas ainda está um ponto à frente de Botafogo e Palmeiras. Vai ter Gabigol entre os relacionados para essa partida de quinta-feira, é essa a previsão, depois de não ter acertado com o Palmeiras neste momento. O Gabigol vai ser relacionado, vai voltar a ser relacionado depois de ter ficado alguns jogos fora para resolver a sua vida. Tem contrato até o fim deste ano, recusou uma proposta de renovação por um ano, mais 50% de reajuste salarial, e pode assinar com qualquer clube para 2025 e sair sem custos, para sair nesse momento só com uma compensação, como a gente disse ontem. O Flamengo conversou até com o Palmeiras, depois de ser indagado qual seria a solução para sair nesse momento, e apresentou uma lista de 4 nomes: Gustavo Gomes, Rony, o Dudu também, um quarto nome a gente ainda não soube qual seria esse quarto nome indicado pelo Flamengo, mas não houve acerto do Gabigol com o Palmeiras, então o negócio não avançou. O Gabigol vai ser relacionado para esta quinta-feira, jogo com Fortaleza no Maracanã. O Flamengo segue no mercado, Marcos Antônio, a situação mais adiantada, o meio campista, né, que estava no futebol grego, agora ele pertence a Lazio, então o Flamengo mais adiantado, com ele já acertado. A questão é do fluxo ali do pagamento, como é que vai ser em relação a Lazio. Seria um valor ali em torno de 5, 6 milhões de euros, um empréstimo e aí uma obrigação de compra ao fim de toda essa negociação. Em relação a Claudinho, o Flamengo recebeu a sinalização de que de fato pode ter negócio nesse momento, explicou até onde pode chegar para os intermediários, um pouco acima de 15 milhões de euros, que foi o valor oferecido no ano passado, e aí espera uma sinalização do Zenit para saber se vai avançar ou não com o jogador. Fora de campo tem a situação do terreno, do gasômetro, onde o Flamengo pretende construir o seu estádio para 70, 80 mil pessoas. Então saiu hoje aí o edital lá, questão no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro, previsão do leilão do terreno do gasômetro, que pertence a um fundo privado administrado pela Caixa Econômica Federal, foi desapropriado pelo prefeito Eduardo Paes. Lance mínimo do leilão, que vai acontecer no dia 31 de julho, às 14h30 aqui no Rio de Janeiro, 138 milhões de reais. Então o Flamengo já está ciente disso, se movimentando para arrematar esse terreno e aí poder seguir, começar com o sonho da casa própria lá do seu estádio. Então o Flamengo se movimentando. Em relação a campo, situação do Bruno Henrique, que teve uma pancada, foi descartada a fratura no tornozelo direito na última partida contra o Cuiabá, mas complicado ainda para o jogo de quinta-feira no Maracanã. Glaucia. Boa, Pedro. Obrigada pelas informações. Um beijo para você. Boa sequência de trabalho por aí. Pedro trazendo o noticiário completo aí do Flamengo. E mais uma vez esta conversa com o Claudinho. Abriu janela, ele vira pauta. Dessa vez seria um nome a chegar, a encaixar para esse time do Tite? Ou seria difícil até encontrar também um lugar aí para ele? Eu acho que um ponto que a gente está deixando, sei lá se a gente não, né? Isso me veio na cabeça agora. Se o Flamengo tá metendo um gás no Claudinho, isso quer dizer que aquela história de Paquetá não deve ter andado. Acho que uma coisa sentido. impossibilita a outra, então, né?
Ou um ou outro. Então temos entre aspas, uma notícia aí, porque a gente realmente falou no programa que era uma situação muito complicada, a grana que seria envolvida no Paquetá era loucura. Assim como a do Claudinho também é uma grana alta, e assim, eu acho que ele não deixa de ser um bom reforço, é um cara que tem muita qualidade. Agora, chama a atenção, a gente até falava aqui, né? Ele foi não querendo ir, pelo jeito, porque toda janela esse homem quer voltar e não quer ficar na Rússia e tal. A gente entende que financeiramente deve ter sido algo muito importante pro atleta, que saiu do Red Bull, foi pra lá. Mas ele tem feito bons jogos, a passagem dele na Rússia é boa. Eu fui até olhar isso, porque a gente sabe que é bom jogador, mas a gente não sabe se o cara tá jogando, se tá encostado, não. Tudo bem que ele pegou um período também que envolveu muita coisa política e tudo isso, mais, né? Extracampo, que acabou envolvendo o futebol russo também. Mas esse ponto é importante. eu acho que... Porque o Zenit não joga Champions e ele não tem mercado para vários países. Porque, por exemplo, a Premier League não compra jogadores diretamente da Rússia. Então esse pode ser um ponto também. Eu acho que a expectativa dele é que fosse mesmo uma porta de entrada, como sempre foi ali esse mercado, né? Para aparecer mais. Eu acho que a Rússia não é necessariamente uma porta de entrada, porque é sempre muito difícil negociar, porque grana tem muito lá. E o Zenit é um dos clubes mais ricos que tem se tá no mundo, né? De capacidade do mas gás. Mas acho que pra ser visto nessa questão, joga uma Champions, mas você joga uma Champions e joga bem, e um time de Premier League te quer, ele vai pagar mais caro no Zenit, que o Zenit ia fazer jogo duro. Mas paga, entendeu? E aí uma volta pro Flamengo, eu não acho que é nem pensando em voltar pra Europa, porque o que ele ganha no Zenit hoje, o que ele vai ganhar no Flamengo, eu já não acho que clubes médios de Europa pagam pra ele. Ele já vai entrar naquele nível de salarial que clubes médios de Europa não estão pagando mais. Aquela história que a gente viu com o Fabrício Bruno. Exatamente. Então, assim, tem muita... Eu acho que um ponto legal é o lance da Champions, né? Quando você vai para um Zenit, você sabe que, por mais que você não vai brigar por time, você vai jogar a Champions, pô, é legal. E aí não tiraram isso, tem toda a questão da... também, que ainda não parou. Enfim, acho que pro Flamengo é aquele cara que vai ali dar o respiro pro Arrascaeta, vai... agora tem o Lohan também. Acho que o Flamengo, em questão de elenco, tá bem servido. Se é uma oportunidade, se tem dinheiro em caixa, por mérito do clube que se organizou, eu acho um bom investimento. Não acho que é urgente, que o Flamengo, precisa. Talvez a lateral direita. Isso é um negócio que eu já falo um tempo. Já o Wesley tá bem, mas também parece que já tem proposta de fora também. Enfim, vamos ver. Será que dessa vez ele volta? Pô, vamos deixar sempre marcado na janela, tem Claudinho no Flamengo. Fala do quê? E ainda que não tenha a mesma característica exatamente, mas eu acho que é a mesma faixa de campo que joga o Paquetá. Então, pra mim, inviabiliza uma coisa ou outra. Só que no caso do Paquetá, imagina um jogador que chegaria para ser titular totalmente. E aí você ia ter que lidar com isso. O do Claudinho, acho que ele não chegaria nessa condição, mas qualificaria muito o elenco. É um Flamengo que eu acho que conseguiria manter mais uma das contratações para manter o alto nível, independentemente de quem rodasse ali na escalação do time titular, teria muitas alternativas para diferentes posições e seria um bom negócio para ele, pensando nisso, até proximidade de seleção brasileira, até porque é uma posição que a gente não tem tantas opções, acho que ele poderia sonhar com essa possibilidade jogando no Flamengo e para o Flamengo seria mais uma peça bastante interessante. Acho que é um cara que daria mais alternativa ainda para o Tite, que com todas as baixas, com todas as dificuldades, está fazendo um campeonato espetacular, ainda chegando um jogador desse nível e ainda com muita idade, né? Muita idade pensando na carreira, com muito tempo pela frente. Acho que seria um bom investimento do Flamengo. Fala, Rei. Não, tem a questão também do Marcos Antônio, né? Que é um jogador que o Flamengo tá de olho. Jogador que passou muito pelas categorias de base de seleção brasileira. Antes era Marcos Bahia, ele acabou trocando o nome. Foi pro Shakhtar, depois foi pra Itália. Aí é um meio-campista mais recuado, não é Claudinho, não é Arrascaeta. É mais a posição do Gerson, mas que com outras características. É um jogador de menos ida e volta. O Gerson é um cara que pega mais de área a área. O Marcos Antônio já é aquele jogador mais de controle, de rodar a bola, de pausar. É um cara mais de circulação de bola, assim. É um cara que tem uma relação com a bola muito boa. Mas não tem essa capacidade física de ida e volta. Vamos lá, comparar com quem? Com o Matheus Henrique, por exemplo, que tá voltando pro Cruzeiro. Vocês lembram do Matheus Henrique, que tava no Grêmio, tal? Essa característica, é um cara mais de controle. Não, já vira jogar de primeiro, mas pra mim ele é mais segundo. É um segundo mais assim, de controlar ritmo de jogo. Ele faz o jogo ficar rápido com passe, não com ele correndo, não é um cara de correria, não. Acho que é uma outra peça também que
E mais do que acrescenta ao grupo, eu acho que ele dá mais profundidade, porque ele tem uma característica que é mais pulgar, assim, de controlar, de sair bem com a bola e tal. Também é um menino que pode chegar aí no Flamengo.